Amados, paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma classe, mais uma aula, onde temos o privilégio e a oportunidade de estudar a Bíblia, né? Mas feliz é o homem que tem essa garra, essa disposição, esse ânimo que vocês estão tendo, né? Porque é maravilhoso, a palavra de Deus, ela é maravilhosa, certo? Antes de iniciar, né, quero fazer algumas considerações iniciais com os irmãos. Provavelmente, não sei, né, mas provavelmente seja a minha última aula aqui. Não sabemos. Depois a gente tece mais agradecimentos. Se tiver a oportunidade de retornar, retornarei com certeza, irmãos, porque eu falo com o coração aberto aqui e sem demagogia. É uma turma que eu gostei de lecionar muito. Que bom. Por quê? É uma turma que compreende, já dá para perceber para os irmãos que os irmãos têm um certo nível de conhecimento. E quando a gente traz algo diferente aqui, já passa a agregar mais, né? Então já dá para ver que vocês têm a base. Que foi o que aconteceu comigo, eu tinha a base e me ensinaram um pouco mais, né? Ainda me ensinam, né? Tem alguns mestres que eu aprendo com eles, além de pesquisar por conta também. Mas tem alguns mestres que me ensinam a palavra. Um desses é o tradutor desta Bíblia, né? Que inclusive foi aquela Bíblia que eu trouxe para os irmãos verem, que eu cooperei também com alguns desenhos que estão naquela Bíblia. E desde já meu agradecimento aos irmãos ficaria aqui sem dar aula, né? Porque vocês me receberam muito bem aqui, com muito carinho, e terei o prazer de retornar quando vocês precisarem. Podemos, se os irmãos quiserem, podem programar, se quiser, desejarem seminários, fico à disposição dos irmãos. Já lecionei em seminário lá em Pontal, fizemos 2 seminários na igreja. Um sobre Apocalipse, interpretando versículo por versículo o Apocalipse. E na verdade é uma introdução, o que a gente está fazendo aqui é bem o que o livro fala, é uma introdução. Porque para eu ensinar a escatologia para os irmãos, a gente teria que ter mais tempo, porque, por exemplo, a escatologia ela pode se dividir em vários pontos. Eu conseguiria aqui fazer, na escatologia a gente conseguiria fazer aqui 4 cursos diferentes, pelo menos. Esse, interpretando o Apocalipse versículo por versículo, as parábolas de Jesus, boa parte das parábolas são escatológicas, e não tem como eu pegar aqui e mostrar as parábolas para vocês por causa do tempo que nós temos. Então, a gente não entra nos evangelhos falando sobre isso, mas tem muitas parábolas que nos esclarecem muito. E na verdade parábolas são às vezes difíceis de entender, então tem que tomar muito cuidado. Por exemplo, quem já ouviu falar que as 10 virgens são as igrejas? Dos irmãos? Alguém pregando? Já ouviram? Já ouviram? Muitos pregam, na verdade, né? Que as 10 virgens são da igreja. Mas Jesus não tem 10 esposas, né? Jesus tem uma esposa. Quem são essas virgens? Não tem um significado, né? Assim como todas as parábolas. Teríamos como fazer um curso aqui da cronologia do livro de Apocalipse para mostrar. Hoje eu vou dar uma pincelada, mas teríamos como mostrar a cronologia do Apocalipse, o templo, como será o templo no milênio. Então tudo isso não temos realmente tempo, porque aqui, irmãos, o curso de vocês é uma base. A gente que tenta aí colocar um nível a mais para os irmãos, porque o que eu digo agora aqui para os irmãos não é se jactar, não é orgulhar, mas eu tive a oportunidade de pegar uma turma ali no bacharel em teologia que teve, e eu lecionei o contexto bíblico, o Antigo e o Novo Testamento, 3 aulas para cada um, 3 horas. E o conteúdo que eu vi lá era o conteúdo que eu passo para o básico. Tanto é que tinha um aluno meu da praia lá que estava fazendo bacharel, ele reviu tudo, porque o que eu transmito aqui para vocês podem ter certeza que é um nível bom, é um nível que muitos teólogos às vezes não conhecem. Eu tenho vários amigos teólogos lá na praia da nossa igreja, tem pelo menos uns 7, 8 teólogos lá. E tem muitas coisas que eles não têm posse desse conhecimento, né? Que é o que nós estávamos conversando com a irmã ali no início. Tem gente que faz os cursos, se gradua, às vezes se pós-gradua, porque está ali o curso disponível,
mas não dá continuidade nos estudos, não aprofunda. E eu vi essa frase até hoje, compartilhei nos grupos lá que nós temos lá da praia, que o tolo é aquele que diz que conhece tudo, né? Agora o sábio, a cada dia ele aprende uma coisa nova, né? Então ele nunca cansa de aprender e sempre busca aprimorar o seu conhecimento. Glória a Deus, porque vocês são sábios, né? Eu ouvi dizer lá no grupo lá que tem gente que está 26 anos na igreja e está aprendendo. Então isso aí é sabedoria, né? É você não parar e sempre avançar. Prossigamos no conhecimento a cada dia. Irmãos, hoje a lição 4. A lição 4 começa no capítulo 15, porém nós vamos para o capítulo 12 de Apocalipse, certo? Porque tem um mistério aqui no capítulo 12 muito bom, muito interessante. Nós vamos ler. Primeiro, só para vocês terem aí um petit gâteau, né? Uma cereja, como eu costumo dizer, só para vocês terem uma cerejinha, o capítulo 12 de Apocalipse, Apocalipse 12 é um resumo. Vou colocar aqui bem grande, para vocês anotarem. Resumo de Gênesis 3:15. O que diz lá em Gênesis 3:15? Alguém lembra? A primeira promessa soteriológica da salvação. Capítulo 3. 15. Quem que esmagaria a cabeça? Lembrou? O que Deus disse para a mulher? Para a serpente, da semente da mulher nascerá um que esmagará a sua cabeça. Então, Gênesis 3:15 até a... Não, é até a assunção que é de Cristo, né? Ascensão. Falhou? Assunção é outra coisa. É assunto, né? É que muda da palavra ascensão, muda para assunto, né? Assunto ao céu. Então até a ascensão. Você pode colocar aí o relato dos evangelhos, ali quando Cristo é assunto aos céus. Tá certo? Então aqui nós temos um resumo maravilhoso de Gênesis até a ascensão de Cristo. Você quer saber o que aconteceria? Não sei se eu já falei para vocês. O que aconteceria se o homem não pecasse? Você sabe o que aconteceria se Adão não pecasse? Eu imagino que o homem não ia morrer. A terra não ia suportar tanta gente. Você quer saber o que aconteceria? É só você tirar o capítulo 3 de Gênesis, do capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 21 de Apocalipse. Tirar. Porque o capítulo 3 de Gênesis ao capítulo 21 é a busca de Deus por esse povo que se afastou do seu caminho. Então é toda essa busca, e todo o tempo Deus trabalhou de uma forma diferente. Na lei, nos patriarcas, na lei, na graça, na grande tribulação, no milênio, Ele trabalha de uma forma específica. E você pode ver que o capítulo 22 de Apocalipse fala do estado eterno. Então a terra seguiria para a sua origem. Tanto é que todos esses ataques que nós estamos vendo aí, ira do Cordeiro, ira de Deus, é para restaurar a terra. Eis que faço nova todas as coisas, não é eis que faço de novo. Tem gente que pensa que a terra será destruída e criada uma nova. Não, não é assim. A palavra fala, eis que faço nova todas as coisas. Quem fala disto é João e Pedro, da renovação da terra. Então eles não tiveram influência da filosofia grega. A filosofia grega já dizia que um dia a terra passaria por esse processo de destruição. Então se eles tivessem base nessa filosofia, eu interpretaria esse texto e falaria para os irmãos que de fato estão certos aqueles que dizem que a terra será destruída e criada uma nova. Mas
eles não têm essa base. O único que tem essa base, mas nada fala sobre, é Paulo. Paulo teve muita influência da filosofia grega, principalmente a escola estoica, né? O estoicismo. Então, você pode ter certeza que, quando Pedro e João falam, eles têm em mente a renovação. Quando diz, eis que faço nova todas as coisas, ele está dizendo que a terra passará pelo processo de novo nascimento. Você morreu? Deus te destruiu quando você nasceu de novo? Deus te desmanchou e fez outro? Não, né? Não, fisicamente, visivelmente não aconteceu O que aconteceu? Você herdou uma natureza espiritual, né? Isso é um novo nascimento. Ele herdou a natureza celestial. Então é o mesmo processo que acontecerá, porque a terra para a eternidade terá um outro objetivo. Não terá separação de mares, terá rios que correm. Deixa eu passar um pouquinho para cá porque está apertadinho. Terá rios que vão correr a terra, mas o mar, a Bíblia diz que não existirá mais. Então observa que Gênesis 3 a Apocalipse 21 fala do resgate do homem, né? Fala todo esse tempo mostrando o resgate do homem. Se o homem não pecasse, não teria acontecido isso. Vamos lá que tem mais segredo aqui no capítulo 12. Por isso que às vezes é mal compreendido esse capítulo, porque alguns dizem que alguns eventos aqui já aconteceram, e de fato alguns já aconteceram, por isso que nós estamos falando que ele é esse resumo, porém eles interpretam praticamente tudo como já aconteceu, daí que há o equívoco na interpretação. E na área da hermenêutica, nós temos que ter sensibilidade de entender os contextos, que é a hermenêutica, é a arte de interpretar, a ciência, né? Então tem que ter muita sensibilidade, é o que eu estou tendo que fazer nesse artigo que eu estou escrevendo aí. Acho que amanhã eu já termino, né? Comecei ontem, amanhã eu já termino, porque as pesquisas foram faz semanas atrás. Aí posso mandar para os irmãos depois de pronto, se os irmãos quiserem. Não sei se os irmãos vão querer. Com certeza. Aí eu vou mandar, já está em 13 páginas, né? É só o pensamento daquilo que eu estudei. Não coloquei posicionamentos de muitos comentaristas, até porque pretendo mais para frente fazer isso se for se tornar um livro, né? Essa parte. Eu escrevi sobre a doutrina da ressurreição, bem interessante. Então aquilo que nós falamos aqui brevemente na aula 2, se eu não me engano, porém lá está em 14 páginas. Com todos os textos, com a base do grego, com alguns comentários, para que enriqueça mesmo. Vai acabar tornando-se uma apostila, né? 14 páginas, para imprimir e ler minuciosamente, né? Fazer uma leitura detalhada. Vamos lá, irmãos. Olha lá, apareceu um sinal no céu. 12:1. Apareceu no céu um sinal. Uma mulher vestida de sol, com lua debaixo dos pés, e sobre a sua cabeça uma coroa com 12 estrelas. Para interpretar isso, nós temos que entender Gênesis. Por quê? Onde que nós vemos sol, lua e 12 estrelas? No sonho de José, né? José sonha com isso. E o que se referia àquele sonho? Pai, mãe e os seus irmãos. E a família de José completa. E o que vai sair, o que vai gerar a família de José? Não vai gerar a nação israelita? 12 tribos? O nome do pai mudado ali, né? O nome do pai mudado de Jacó para Israel. Então, esta mulher não é a igreja, como a católica ensinou por muito tempo. Essa mulher é Israel. Outro ponto muito interessante é que Apocalipse fala de 3 mulheres. Já vamos deixar claro isso aqui. E se eu não me engano é Zacarias. Acho que é Zacarias 3 ou 4, que vai falar de 3 mulheres também. De 2 mulheres, que está ligado a isso, a Apocalipse. 2 mulheres pegaram uma outra mulher que estava dentro de uma tampa, dentro de uma panela, que estava tampada. E quando abriu, na visão de Zacarias, quando abriu essa tampa, a mulher estava nua. Então, essas 2 mulheres pegam essa panela e levam
e coloco em um lugar. O que significa isso? Tem que ir para Apocalipse e juntar os textos para entender. Temos que saber quem são essas 3 mulheres. A primeira mulher já vimos aqui, né? Primeira, capítulo 12, aqui a primeira mulher é Israel. Está aqui, né? Apocalipse 12. Mas Israel, mulher, a Bíblia fala que Deus é casado, inclusive. Nós vimos em Profetas, né? Deus é casado. Deus, e desse casamento vai gerar um fruto, vai gerar um filho, que nós vamos ler aqui. Só que Deus, ele passou por um processo bem difícil. Deus está divorciado. A mulher de Deus abandonou ele e foi para a casa de prostituições, né? A se prostituir com Baal, com Astarote, com Azera, com Marduque, com idolatrias. Então hoje Deus está separado. Porém, Deus vai em busca desta mulher, porque Deus ama esta mulher. E Apocalipse traz esta revelação que Deus vem para reatar o casamento com Israel. Então a grande tribulação e o milênio está ligado a Israel e às nações também. Primeiramente Israel, porque a outra mulher também tem marido, né? A segunda mulher, vamos colocar em ordem dos textos. A segunda mulher é a meretriz, não é? A prostituta. Quem é a prostituta? É a Babilônia. Por quê? Nós vamos ver nos textos, isso está em Apocalipse 17 e o 18 também, só que o 18 vai falar da queda, né? Aqui, coloquei aspas. Apocalipse, faltou o P, 17 e 18. Apocalipse 17 e 18. Vai falar dessa grande meretriz, a Babilônia, que Deus diz lá fugir dela. A prostituta, né? Por que e qual que é o significado dela? Por que traz o nome de Babilônia? Porque em Babel, Babilônia vem de Babel, lá na Suméria, Suméria antiga, né? Hoje são outras nações. Lá em Babel começou a confusão no que se refere à adoração, porque os homens quiseram fazer uma pirâmide ou uma torre ou um zigurate, conforme você quiser colocar, para chegar até Deus da maneira deles, para se conectar de Deus da maneira deles. E Deus veio e confundiu, e essa confusão, ela afetou, essa confusão nesse momento é algo extraordinário que acontece, na verdade a gente lê ali e nem percebe, mas foi neste momento que Deus divide os continentes, porque diz a Bíblia que nos dias de Peleg, é interessante que o capítulo 10 de Gênesis teria que estar escrito depois do capítulo 11, porque a história do capítulo 11 é antes do capítulo 10. Não está em ordem cronológica. Porque capítulo 10 fala de nações, povos, línguas, e capítulo 11 começa com o povo tinha uma só raça, uma só língua, uma só fala. Então, logo, por que faz tudo isso? É porque ele vai falar de todas as gerações do filho de Noé, do Sem, Cã e Jafé, e contar o ponto, mostrar que Deus se familiarizou, escolheu a geração de Sem, depois ele conta o porquê, né, dessa escolha, daí vai culminar ali em Abrão, capítulo 12, né, 11, a partir do 28 vai falar ali de Abrão, porque Deus escolheu esta linha. Mas observa, nesse tempo Peleg nasceu, e Peleg quer dizer divisão. Então, porque diz lá, capítulo 10, acho que lá pelo 20 e pouco, porque nesses dias a terra, está bem claro a Bíblia, porque nesse dia a terra foi dividida. Está bem assim. Então observe, até então eles tinham uma característica só, e hoje nós sabemos que várias nações têm as suas características, cada nação tem a sua característica. Então
Deus não simplesmente confundiu a língua, e até para confundir a língua tem que mexer em algo mais, né? Porque não é só assim, né? Não é uma tarefa simples. A gente lê como se fosse uma tarefa simples, né? Confundiu a língua e ninguém se entendeu. Não é assim, não. Ali surgiram os idiomas. Por quê? O que Deus fez? Deus mexeu na biologia do homem. Será que Deus tem poder para isso? Ele que fez. Deus mexeu na biologia dos homens. E Deus, na sua presciência, Ele sabe que os homens iriam procurar um lugar que mais se adaptasse, melhor viveriam. E é ali que vai surgir negros, brancos, asiáticos, porque até então a única coisa que a gente sabe é que o homem tinha uma cor semelhante à do barro, talvez, né? Alguns dizem vermelho, ruivo, mas o vermelho ali de Adão é por causa de sangue, não é por causa da cor da pele. Então, posteriormente aí surgiram muitas raças, né? Nós vemos aí que temos hoje, mas até então era uma só. Então Deus mexe na biologia, Deus mexe na característica. Aos que Ele sabia que iam para a terra mais árida, é achatado o nariz. As que Ele sabia que iam para a terra mais frias, pelos começam a nascer, né? Mais para proteger. Então Deus mexe, não é evolução, é Deus fazendo, né? Isso daí. E também as línguas, né? Foram confundidas. E a partir dali o homem tentou se conectar com Deus com aquilo que ele sabia, com aquilo que ele lembrava. Mas se eu ver uma imagem hoje, amanhã essa imagem estará meio ofuscada. Daqui um ano essa imagem, pouca coisa eu lembrarei. Daqui 10 anos, talvez eu não saberei nem relatar como ela era original e criarei. Minha mente criará algo para este objeto. E aí que vai surgir, a partir de cada nação, o homem tentando lembrar de como é adorar a Deus, como é chegar até Deus. E nesta o inimigo se apropria e entra aí diversos deuses, que começa ali em Babel, a confusão na adoração. A torre, isso, a torre de Babel, a confusão. Por isso o título de Babilônia para esta mulher, porque diz o texto de Apocalipse 17 que ela embriagou reis, príncipes com a sua idolatria e com a sua prostituição. Fala dos cultos pagãos, cultos regados às raves, né, de antigamente. Começavam sexta-feira e terminavam hoje, nos nossos dias, né, terminavam segunda, regado a bebidas, a comidas, alimentos, né, e também ao prazer sexual, né, aos dois prazeres mais fortes do homem, que falam de dois instintos do homem, que é o instinto de alimentação e o instinto de reprodução, mais conhecido como instinto sexual. São os dois instintos fortíssimos no homem. Tanto é que, quando Paulo fala das obras da carne, está lá no texto de Gálatas, glutonaria, né? Aí a gente já fala, não come muito, irmão. Ó, glutonaria. Mas ali, irmão, no original vai estar bem assim, ó, glutonarias com orgias. Está bem assim no texto grego. Só que não colocaram essas orgias ali. Vocês ficaram com medo, né? Porque a palavra do Senhor não pode ter esse palavrão, né? Não sei o que os tradutores pensaram, mas é glutonaria com orgia. Por quê? Porque era aqueles banquetes que começou com os gregos. Eles faziam aqueles banquetes onde misturavam esses prazeres, e depois os romanos também faziam isso daí. Então quer comer, irmão? Coma. Fique à vontade, mas saiba que você tem que comer bem, né? De fast food não dá para viver, de McDonald's não dá para viver, né? De Burger King, né? Não dá para viver. Cuide do seu corpo, né? Cuide do seu corpo para você ter uma vida longeva, saúde, e não ser afligido aí. Comida aqui me chamou a atenção. O pessoal vegetariano. Tem alguma coisa assim? A gente vê que o Daniel também. Mas ali foi jejum que ele fez. Ali é o jejum dos prazeres, né? Dos prazeres do banquete. E os legumes é porque é algo natural, né? E aquelas comidas, eles tudo sacrificado a ídolo, né? Então ele não queria participar da mesa, e sim dos legumes que eram produzidos. A gente acha um absurdo, né? Que os caras são bandidos sem vergonha, tapados e tudo. Mas leva a sério, não pode matar o bichinho para comer.
é o estilo de vida que, em certo sentido, é saudável, mas também falta algumas propriedades, né, também, né, dentro da concepção. Tem uma revelação bem tremenda sobre isso, tem um entendimento bem tremendo. Segundo alguns, o alimento, claro que não é só o alimento, existem outros fatores, mas o alimento é primordial, porque hoje cientistas, eles já dizem que se o homem tivesse o ambiente certo e a alimentação certa, ele chegaria a 2.000 anos de vida. Hoje, se tivesse essa condição, não temos. Então, não é difícil acreditar que Metusalém viveu 969 anos literais. Tá certo? Porque hoje os cientistas conseguem dizer isso. Por isso que países valorizam aí, como já orientais, né? Valorizam muito o cuidado com a alimentação e têm vidas longevas. Então, segundo esse ponto que eu vou falar para os irmãos, diz que a princípio a alimentação do homem seria não vegetariana. Vegetariana já é a queda. Seria a base de frutos. Seriam os frutos. E, secundariamente, ervas e também, posterior, carnes. Então, criaram aí que o homem, se não pecasse, ia ser vegetariano. Isso não existe, não. Certo? Não existe proibição nenhuma. E até já existia para o tempo de Noé, já tinha algum conceito de, não sabemos qual que era o conceito, porque na lei amplia, mas já tinha o conceito de animais limpos e animais impuros. E os limpos serviriam os a mais, o casal a mais serviria para alimento. Então não tinha proibição, só que a base alimentar seria frutos. E esses frutos, é claro que não se comparam com os frutos que nós temos. Porém, se você tiver uma alimentação com pelo menos 3 frutas no dia, segundo nutricionistas, você terá saúde, né? Uma saúde melhor. 3 frutas diferentes você tem que comer no dia, pelo menos. Certo? Posteriormente erva, porque também tem algumas vitaminas, minerais, né? E as carnes para tirar a proteína, né? A proteína. Quando o homem, isso eles viveriam mais, teriam mais vida. E é claro que tudo natural. Nós sabemos que lá de Canaã, um fruto como a uva, ela era desse tamanho. Precisava de 2 mãos para pegar, 2 homens para carregar. Imaginem a melancia. Então o fruto era grande. Então nós sabemos, esse fruto, não sabemos quem que ensinou Noé a fermentar? Ele tinha lá as bicas, os processos para fazer, não tinha nada. O que ele plantou? Não diz que ele fermentou nada. Diz que ele plantou uma vinha e depois que ele colheu, ele ficou bêbado. Então não sabemos a característica desses frutos. A verdade é o fruto da vida, e penso eu que Deus deu para a alegria do homem, mas só que ele deveria comer no tempo certo, porque senão seria para a sua condenação. Daí tem uma vertente teológica que ensina, judaica, principalmente judaica, eles creem que o fruto da árvore da vida seria da videira, justamente porque Noé a primeira coisa que faz é plantar uma vide para relembrar. Porque o fruto, irmão, os frutos não tinha nada de poderoso. Você acha que você comeria um fruto ali, sabe, a raiz quadrada a fórmula de Bhaskara e tal? Não, irmãos, a sabedoria viria de Deus, porque aquela árvore era para Deus comer. Deus ia sentar com o homem, ia comer e transmitir a sua sabedoria. E tudo que Deus ensinaria seria bom. Porém, se eu faço algo independente, conquisto algo independente de Deus, aquilo se torna mal para mim. Então por isso que ele passou a conhecer o mal, porque ele quis agir independente de Deus. E o fruto, você acha que tinha um poder lá no fruto que a caixa de Pandora que daria vida? Não, a vida viria pela obediência dele. Ele ia obedecer. E é interessante, eu estava analisando a Bíblia ali, num ponto mais amplo. Eles só tinham uma proibição, um mandamento. Falharam nesse. Posteriormente só foram caindo e precisou Deus colocar 613 mandamentos, 365 proibitivos, se não me engano,
É todo um dia Deus dizendo não, e o restante, que acho que dá 200 e pouco, prescritivo. Era o que precisava fazer, ou ao contrário, não me recordo, mas acho que é esse ponto, porque faz tempo que eu não vejo esse parecer. Por quê? Porque o homem deixou de fazer algumas coisas e passou a pecar em outras. Paulo revela que os mandamentos foram dados por causa do pecado, foram acrescentados por causa do pecado. Então o homem matou, Deus teve que colocar uma cláusula, não matarás. O homem adulterou, Deus teve que colocar uma cláusula na lei lá, não adulterarás, por causa do pecado. Então, posteriormente ao pecado, a base de alimentação do homem seria mais ervas, porque aqueles frutos que seriam plantados em toda a terra, somente da árvore da vida, seria plantado. Nós sabemos ali que até hoje tem frutos, tem árvores que são medicinais, né? As folhas dessa árvore da vida é medicinal segundo Apocalipse, porque são saúde para as nações, e os frutos é um fruto a cada mês que realmente tem propriedades aí para o corpo, que é o corpo que é mortal, para o corpo viver mais. Ou seja, tem todos os nutrientes, proteína, carboidratos, minerais, vitaminas. O que era o maná, por exemplo, né? A Bíblia fala que eles não adoeceram no deserto. Por que eles não adoeceram? Porque Deus colocou um pãozinho lá para eles que tinha todos os nutrientes, os macros e os micros, os carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais que eles necessitavam para o corpo, de sorte que ninguém ficou enfermo. Só ficava enfermo a partir de um juízo, de murmuração, como foi que murmuraram contra Moisés, veio cobras e começaram a picar e começou a morrer gente, até que Deus deu uma orientação a Moisés. Mas diz o texto ainda que eles ficaram os 40 anos no deserto e a roupa não envelheceu. Nem o sapato. A roupa não cresceu, tá, irmão? Tempo atrás falava que a roupa crescia, né? O sapato crescia, a sandália crescia no pé, a roupa crescia. Não cresceu, não envelheceu, nem os pés incharam. Imagine. Olha só. Então o que é isso? Maná. E maná quer dizer exatamente isso. O que é isso? Porque quando Deus mandou o pãozinho lá que cabia na mão, eles começaram a perguntar: o que é isso? Manru? Perguntavam um para os outros: manru? Manru? O que é isso? Não sabiam o que era. Traduzido para nós é maná, né? Mas no original, manru. E se alimentaram disso. Então, observe, depois que o homem pecou mais, depois do dilúvio, aí muda. Daí a base alimentar é carne, depois ervas e fruto posteriormente. Aí a vida do homem vai diminuir. Quando tem um segredo aí para vocês, muito bom, hein? Amanhã mesmo eu vou começar. Não sabe comer frutos aí, e frutos, né? 3. Revelei aí o mistério da longevidade aí para vocês. Vamos lá para o Apocalipse? Olha lá. A próxima mulher, né? Faltou a próxima mulher aqui, ó. Terceira mulher. A terceira mulher é a igreja. Igreja. Onde está isso? Apocalipse 19, a partir do 7. Vinde, regozijemos e alegremos, porque a esposa já se aprontou e é chegado às bodas do Cordeiro. 19. Então a esposa, né? 7, né? 19, 7, a partir do 7. Então a esposa. Lembrando que antes da grande tribulação, Deus resgata esta mulher aqui, né? Jesus resgata essa mulher, porque é a esposa de Cristo, certo? Na grande tribulação e no milênio é um resgate de Israel. Então Deus resgata Israel e Deus vai destruir na grande tribulação a prostituta. Então essas duas mulheres que estão lá em Zacarias, as duas levaram as duas mulheres, Israel e a igreja, levaram a mulher que estava dentro da panela para a Babilônia, porque é o lugar dela. Ali era o lugar dela e ali ela seria destruída. Então as duas mulheres é a causa da destruição dessa. Então é por causa de você que a idolatria vai acabar. Por causa de Israel, que a idolatria um dia vai cessar. Amém, meus amigos? Olha lá, estando grávida, clamava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz.
Quem que engravidou? Aqui nós podemos entender o ponto profético e o ponto literal. Quem que engravidou? Israel. Israel ficou grávida. E como que Israel ficou grávida? Ora, a partir de relacionamento. Quando que Israel se relacionava com Deus? Nos cultos. Quando elas adoravam, quando Israel adorava. Culto é relacionamento. Culto é isto. É relacionar-se intimamente. E quando ela adorava veemente, Deus levantava um profeta e dizia: eis que uma virgem conceberá. E levantava outro: vai nascer vai nascer em Belém. E levantava outro. Foi levantando profetas. A mulher ficou grávida dessas promessas, né? Ficou grávida até que gerou o Messias, gerou Cristo. E literalmente também nós podemos colocar a mulher aqui, daí num ponto literal, porque se esse filho foi gerado literalmente. Jesus veio literalmente através de Maria. E observa que Satanás perseguiu a semente da mulher. Satanás perseguiu. Quando Eva gritou para Deus dizendo: até que enfim eu gerei um varão, com a ajuda do Senhor adquiri. Ela chama o nome desse filho de adquirido. Aí Satanás deu um jeito de lançar inveja nesse camarada contra o seu irmão. Quando ele via algo profético, ele queria destruir. Não é? A promessa estava sobre Jacó. Ele tentou destruir. Antes ainda Abraão, bem nos períodos de fertilidade de Sara, Abraão colocava Sara na cama de outro. 2 vezes isso. Até que na última Deus pesou a mão, deixou impotente o rei e ele ficou doido. E era bem naquele período da fertilidade, próximo à primavera. E depois veio Isaac. Isaac tem essa fidelidade. Só que Isaac vai mentir também acerca da sua esposa. Satanás tentou. Jacó, a promessa estava sobre ele, né? E o inimigo também tentou. E persegue. Aí de Jacó vai vir para Judá, um dos seus filhos. E Judá era para casar com Tamar, era a mulher da sua mocidade. Só que o que ele fez? Gostou das cananeias e deu para os seus filhos Tamar. Deu para os seus filhos, deu para o seu primeiro filho. Deus matou o primeiro filho. Morreu, fulminado. O segundo, Onã, ele não queria suscitar descendência e ele lançava a semente, né, o sêmen à terra, no momento do ápice do coito, né? Deus também, porque o outro fazia isso, segundo alguns teólogos, o que Onã fazia era o que o irmão fazia, porque eles sabiam que aquela mulher não era dele. Eles não queriam suscitar descendência, então Deus matou. Deus matou Onã. E o miserável não compreendeu que era Deus fazendo e falou: quando o meu filho menor crescer, eu vou dar para ele morrer de novo. Porque ia morrer também, só que ele esqueceu da promessa. Tamar teve que fazer aquele trâmite, ela não era prostituta, ela teve que fazer aquele trâmite de se vestir como prostituta e teve filho. E se você analisar, Pérez e não lembro o outro nome, mas Pérez está na genealogia de Jesus. De Pérez ali vai vir Boaz, se eu não me engano, de Boaz, Obed, ou antes, alguma coisa assim. De Obed, acho que é de Obed, Jessé, Davi. De Davi, Cristo. Então observa que o inimigo tentou de várias formas. Analise que a semente do homem, Deus não está nem aí com a semente do homem. Mas ela deitou com o sogro, né? Na verdade não, é o sogro porque foi o sogro, mas não era mais, né? É o sogro por conciliação, claro, porque ele já estava morto, né? Aí o escritor vai relatar sogro só para mostrar que ela já tinha sido esposa dos dois filhos. Mas ali foi uma sabedoria que Deus deu a ela, né? Justamente para ela ficar protegida. Porque ele queria o quê? Ele pensou que ele era justo, né? Ele pensou que ele era justo, mas ele era terrível. Porque ele quando soube da gravidez dela, manda matar! Aí ela falou: entrega para ele lá, fala que o pai da criança é esse aqui, ó, que tem esse lenço, esse selo, esse cajado. Esse aqui é o pai da criança. Quando ele recebe aquilo ali, é igual Davi, né?
quando o Natan veio contar a parábola. Ó, teve um rico e um pobre, e o rico tinha tudo, e o pobre só tinha uma ovelhinha. Mata esse. Pois é, Davi, esse homem é você. Aí ele se humilha, né? Ele escreve Salmo 51. Ele se humilha, né? Porque não executa o desígnio dele, né? E Deus o perdoou. Observa que acontece isso no Antigo Testamento, por isso com dores. Por isso que foi muito tormento para essa mulher dar à luz, porque Satanás tentou. E para Maria dar à luz, foi muito tormento, trevas desceram ali. Irmãos, não sei se tem alguém da área da saúde aqui, você poderia cooperar aqui com a gente, mas eu já tive tem um enfermeiro do regional, acho que enfermeiro do regional foi meu aluno, que vocês até conhecem também, Iráclis. Iráclis vocês conhecem, alguns, né? Iráclis não ficou, né? Ficou com eles lá, né? Então, Iráclis, meu aluno do básico, alguns livros do médio, ele é enfermeiro, né? É do regional ali. E eu teria até vontade de contar uma história do Iráclis. Deixa em off, né? Então, observa. Gerar não é fácil. As irmãs que passaram aí por parto natural devem saber muito bem o que é isto. Agora você já parou para pensar, nós lemos a Bíblia, mas parece que nós não lemos, né? Eu digo isso porque acontece comigo também, eu tive que me ensinaram isso. Não é eu que descobri, me ensinaram, porque a gente às vezes lê não lendo. Você já parou para pensar como que é o nascimento, o parto de uma mulher virgem? O ímen foi preparado para ser rompido de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, Maria passou por sofrimentos terríveis, terríveis. Enquanto José estava procurando um lugar melhor para sua esposa, ela passa aquelas dores terríveis. Chega um momento que ela não aguenta mais, não tem força. Ela não tem força. E tem uma profecia em Reis, eu não lembro no texto, mas diz: as mulheres não terão força para gerar. Em contrapartida, na época de Éfeso, as mulheres eram viçosas, né? Geravam facilmente. De Éfeso, de Êxodo, ali, aquele período, elas geravam. Mas tem uma profecia dizendo que as mulheres não teriam força. É uma profecia acerca de Maria. E o Salmos 22 revela esse momento. Salmos 22, versículo 9, 10 ali. Que, como se fosse uma alusão de Cristo falando: em teus braços fui entregue desde o ventre materno. Tu me tiraste do ventre da minha mãe. Em outras palavras, no original, tu me pariste. Vamos ler esse texto para eu não errar? Salmo 22. Que está ligado a Apocalipse 12. Salmos 22. Vamos dando assunto, eu vi uma frase esse dia, eu tive uma risada. Eu estava atrás de um carro esses dias, dirigindo assim, eu vi uma frase assim, provavelmente é um católico, está escrito assim: 9, é? tudo por Jesus, nada sem Maria. 9, mas tu? Ele fez algo mais. A partir do 8 ali, eles têm isso, né? Confiou, geralmente a maior parte do texto do 22 vai falar sobre a crucificação. Esse aqui remonta ao nascimento de Cristo, né? Confiou ao Senhor Jeová, no Senhor Jeová, que Ele o livre, que Ele o salve, pois nele tem prazer. E Deus disse, né? Este é meu filho amado em quem tenho prazer. Mas tu mesmo me tiraste do ventre. Tu me fizeste confiar, ainda quando estava no seio da minha mãe. Então Jesus não passa a confiar em Deus no ministério, ele passa a confiar em Deus desde o ventre, desde o nascimento. Lá, sobre os teus braços fui entregue antes de nascer, Maria sem força, dizendo: Deus, tu me deste, tu colocaste essa semente aqui. Não foi por vontade de homem, porque eu não conheço o varão, eu não conheço o homem, mas tu colocaste essa semente, e eu entrego agora em teus braços, porque vai morrer, eu não vou ter força, e eu vou morrer junto aqui. Tu és o meu Deus, desde o ventre da minha mãe. Que texto lindo, irmão.
Que texto maravilhoso. Uma alusão ao nascimento de Cristo, porque Maria estava em grande tormento. Maria estava sofrendo. Vamos seguir um pouquinho mais? Lá ouviu outro sinal no céu, um grande dragão vermelho, que se tinha 7 cabeças, 10 chifres. Volta para Apocalipse, a Bíblia é assim, vai para lá, vem para cá, pula ali. Isso que eu só estou pegando Apocalipse mesmo, então a gente ia para outros textos. 7 cabeças, ó, fala de autoridade, né? 10 chifres também. 7 cabeças fala das 7 poderes, 7 potestades do maligno. Área da mídia, economia, política, religiosa, são 7 áreas que as potestades atuam, certo? 10 chifres, chifre está ligado ao dedo, aos dedos lá da estátua de Nabucodonosor. Fala de 10 blocos de nações, não são 10 nações. 10 blocos de nações que se tornarão reinos, terão uma moeda só. Inclusive saiu a notícia que a partir de terça, acho que a partir de hoje, não sei que terça, mas já estão falando faz tempo, que as placas do carro terão que ser mudadas para o Mercosul. O que é isso? O palco se formando, porque serão 5 no Ocidente, 5 blocos de nações no Ocidente e 5 blocos de nações do Oriente. Então são 10 blocos de nações que terão uma só moeda, terão uma só economia, procurarão falar um idioma naquele bloco. E desses 10 chifres tem os seus cabeças, que são os seus reis, que a Bíblia usa o termo reis. Pode ser usar presidente, pode ser usar o que for, mas é o cabeça desse bloco. Dessas 10, 7 serão mais fortes. Desses 10, 7 serão mais fortes. Até hoje existe aí o grupo dos 7, né? Em relação a países. Mas aqui é bloco. 7 blocos terão mais força, mais riqueza. Desses 7 vai sair o anticristo. De um desses 7 blocos. De uma dessas 7, desses 10 chifres. De um desses 10 chifres. Que agora eu coloquei 7 porque serão os mais poderosos. Que inclusive os 3 menores também vão apoiar a decisão de colocar um só no governo de tudo. Então os 9 chifres aqui darão poder, darão força para que este governe sobre todos. E este será o anticristo. Então é meio complicado eu falar que é fulano, é ciclano, porque hoje nós estamos vendo pessoas influentes a nível de nação, a nível nacional, e não a nível de um conjunto de nações. Embora já estamos formando aqui, Mercosul, tem os tigres asiáticos, tem, agora eu esqueci, tem uns 4 pelo menos, ou 5 já tem, que eu conheço, que eu ouvi falar. Agora os outros que a gente não conhece. Então observa. Só que terá nações que não farão um pacto com ele. E o que vai acontecer? Vão lutar, vão guerrear, até que o inimigo será ferido o anticristo será ferido de uma ferida mortal. E aí vem o falso profeta e o ajuda. Penso eu que é na área econômica. E aí é nesse momento que acontece a destruição da falsa igreja que nós mostramos semana passada, bem no meio da grande tribulação, quando o falso profeta se une a ele, tá certo? Olha lá, e a sua cauda arrastou terça parte. Então, 7 cabeças, potestades, né? Potestades, 10 chifres. Fala que é 7 diademas, né? Isso, diademas. Diademas. Olha lá, 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, lançando-as na terra. E o dragão pôs-se diante da mulher, quando ela estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho quando ele nascesse. Então aqui, o que é aqui, irmãos? Aqui é Satanás, momento da queda de Satanás. Só que onde que é esta queda? Esta queda é na grande tribulação. Por quê? Olha o que diz ali. A cauda do dragão pôs-se diante dela, e ela deu, depois nós vamos ver aqui. Lá, ela deu à luz a um filho varão, que há de reger as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para diante de Deus e para o seu trono. Aqui tem um segredo nesse versículo. Olha lá, quando diz ali, que há de reger as nações de ferro,
Diz ali, ó, tem uma vírgula, né? E diz assim, e o seu filho foi arrebatado aos céus. Nesse ponto, não tem uma vírgula, você pode puxar, e na tua Bíblia mesmo, não é pecado escrever na Bíblia. Você puxa um risco para o lado da tua Bíblia e coloca o Evangelho de João. Por quê? Porque, irmãos, entre esta vírgula ali, do vara de ferro e o filho arrebatado, está a história de Cristo. Por que João não escreveu aqui? Porque ele escreveu um evangelho inteiro dedicando para a vida de Cristo. Então aqui tem um parênteses, tem um ponto que é, você pode ir lá para o evangelho para ver o que João escreveu no evangelho acerca de Cristo, porque diz aqui ó, que ele vai reger com vara de ferro lá para frente, e que ele foi arrebatado lá atrás. Por que ele não contou a história mais detalhadamente? Porque ele já escreveu um evangelho inteiro falando da história do Filho, né? Da história desse homem, que é Jesus Cristo. Então você pode colocar aí, ó, para você ter uma riqueza, quando você for falar. Lá a mulher fugiu. Oi? Verso 5. A mulher fugiu para o deserto, mulher Israel, onde já tinha um lugar preparado por Deus, para ali ficar sustentada por 260 dias, 3 anos e meio. Então aqui, irmão, ó, 3 anos e meio, aqui ó, 3 anos e meio, terá uma certa paz para Israel, falsa paz, né? Uma falsa paz para Israel, porque eles estarão adorando, voltou em sacrifício. Porém, quando o anticristo, ele entrar no meio da grande tribulação, ele vai entrar no templo e vai querer adoração para si. Nesse momento Israel vai recuar, porque o cativeiro babilônico, que nós estudamos no livro passado, curou Israel da idolatria. Judá, né? Agora já está a nação de Israel inteira, porque o norte também foi para cativeiro por causa da idolatria. Então o cativeiro, tanto babilônico quanto assírio, ele curou a nação não se tornou mais idólatra. E quando o anticristo ele entrar no templo e buscar adoração, Israel vai recuar. Aí nesse momento os exércitos do anticristo se voltará contra Israel, se voltará contra a nação de Israel. Porém Deus pegará o remanescente, um grupo. Deus pegará um grupo, só alguns aqui ó, Deus pegará para esse período aqui de 3 anos e meio, Deus pegará os remanescentes e arrebatará para o deserto, junto com os 104.000, porque eles também serão protegidos, nada vai fazer dano nele. Então eles também, Deus vai pegar esse grupo e levar para o deserto, arrebatar, aquilo que aconteceu com Felipe, que saiu de uma cidade e apareceu em outra. Deus vai fazer com um monte de gente isso, e levar para o deserto para sustentar. Aí o inimigo fica irado, né? Então houve grande batalha no céu, ó, metade aqui, ó, batalha no céu, porque a cidade vai entrar aqui, ó, a cidade está aqui, pronta para assumir essa posição. Então vem Miguel com seus anjos e tira das regiões celestiais Satanás, que é lançado na terra. Então ele lança aqui, ó, nesse momento aqui, esse versículo, ó, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar foi achado onde? Nos céus. Nos céus, aqui ó, regiões celestiais, é os céus, segundo os céus, regiões celestiais. Por que ele não foi achado aqui? Observa que não está falando do céu dos céus, que é o terceiro céu, está falando dos céus, e nem céu, esse seria primeiro, céus segundo. Por que ele vai sair daqui? Porque este é o lugar onde será a tua habitação, na cidade. A cidade ficará nos céus. Por isso que Jesus disse, você prestou atenção que Jesus não disse, quando eles vieram da missão e os demônios se curvavam diante dele, eles ficaram alegres. Jesus não disse, não se alegrem por isso, mas se alegrem porque o teu nome está escrito no livro da vida. Jesus não falou assim, né? Jesus falou, alegrai-vos porque o seu nome está escrito nos céus. Aqui está escrito o teu nome, aqui será a tua morada. E você virá para a terra quando precisar. E detalhe, você irá para o terceiro céu quando precisar.
nós teremos, irmãos, bênçãos que nós nem imaginamos ainda, não foram reveladas. No capítulo 10 de Apocalipse diz que João ouviu 7 trovões, porque ele estava no nível ali do mundo espiritual, ele ouviu 7 trovões, e ele foi escrever o que os trovões falavam. Aí o anjo ouviu ele escrevendo: não escreve não isso não, pai, não, sela isso aí, assim como falou para Daniel, não escreve não, porque senão é para o teu tempo, senão não faz isso não, isso não é para revelar. Mas me mandaram escrever tudo, não, mas isso não escreve. Então, irmãos, tem coisas ainda que nós nem imaginamos. Cortou a onda dele. Cortou a onda. Capítulo 10, depois leiam lá, capítulo 10. Uma terça parte ali é na grande tribulação. Dos anjos. É, porque ele arrastou, ele já tinha arrastado do céu essa parte. Consigo. Ele sempre entendeu que foi antes que se houvesse mundo. Não foi, quer ver? Eu vou mostrar no texto de Apocalipse, porque do erro dessa doutrina. É um erro essa doutrina aí que diz que entre Gênesis 1:1 e Gênesis 1:2 tem um tempo, né? Uma infinidade de tempo. Então é uma doutrina errada. Por quê? Justamente porque o Apocalipse desmente essa doutrina. Tem uma linha teológica que traz isso, mas a Bíblia desmente isso daí, certo? Então esse cair, eu já ensinei para vocês lá que lançar por terra é lançar fora. Então Satanás foi lançado aqui, né? Tem até o arquivo que eu mandei para vocês lá, né? Por que não pode ser Gênesis 12, Apocalipse 12 não pode ser Gênesis 1 e 2? Por quê? Vamos ver agora. Olha lá, ó. Já vamos para o café, só me aguenta um minutinho. E foi lançado fora aquele dragão, a antiga serpente. Olha ali, primeiro ponto, a antiga serpente. Se ele foi lançado antes do homem ser criado, ele seria a nova serpente, não a antiga. Porque ele nunca tinha se revelado, se manifestado num corpo de serpente até então. Então a queda não foi lá. E essa antiga serpente é justamente porque ele incorporou, ele entrou na serpente e enganou Eva, seduziu Eva e Adão. Então a antiga serpente aqui já nos demonstra. Se fosse lá, ele dizia nova serpente. Mas tem mais. Chamado Satanás, que engana todo mundo. Sai fora. Ele engana todo mundo. Quem que existia para ele enganar antes da criação do homem? Não existia ninguém. Ele foi lançado na terra agora, terceiro ano e meio aqui, ó, lançado na terra, e os seus anjos derrubados com ele. Então eu vi a grande voz que dizia: olha lá, agora é chegada a salvação, o poder, a potestade, o reino de Deus e a autoridade do seu Cristo, porque foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Olha, ele é acusador dos nossos irmãos. Se ele fosse lançado, se isso aqui fosse lá em Gênesis 1, que irmãos é esse que ele acusava se não tinha ninguém? Olha lá, o qual diante do nosso Deus acusava dia e noite os nossos irmãos, venceram pelo sangue do Cordeiro. Que sangue é esse, se Jesus nem tinha se manifestado? Que Cordeiro é esse, que nem tinha o entendimento do Cordeiro de Deus ainda, porque não tinha nem homem. Então está aqui dizendo que eles venceram pelo Cordeiro. Fala desse período aqui, irmãos. E nós também, porque nós estamos vencendo pelo sangue do Cordeiro. Então Satanás não caiu na terra nesse período. Olha lá, mais um pouquinho. 12. Pelo que alegrai-vos aos céus, e vós que habitais nele, né? Vós que neles habitais. Quem que vai habitar nele? Nos céus? Nós, irmãos. Então é para nós se alegrarmos, desde já. Mas ai dos moradores da terra e do mar, porque Satanás foi lançado até vós, tendo grande ira, sabendo que o tempo está curto. Na eternidade, o tempo da eternidade está curto, está kairos ali. E quando o dragão foi lançado na terra, começou a perseguir a mulher que dera luz a um varão. Olha lá, agora ela persegue Israel. Por que o povo fala que é lá? Sendo que, olha lá, quando ele foi lançado na terra, começou a perseguir a mulher, que é Israel. Aonde que tinha Israel lá em Gênesis 1? Quebrou nessa doutrina, né? Tadinho de quem formulou. É que ela é uma doutrina linda, até se você lendo, é bem coerente. Mas quando você vai para os textos, lá começou a produzir lá 14, foram dadas à mulher asas da grande águia para que vosse para o deserto. O remanescente lá, ó, foram arrebatados, foi dado asas, foram arrebatados, para que você recebesse alimento por um tempo, 1 ano de 360 dias, 2 tempos, 2 anos, 720 dias, e metade de um tempo, meio ano, 180 dias, 3 anos e meio, esse período aqui, que é o período das trombetas, das taças, dos selos, guardada longe da face da serpente, e a serpente lançou
água como um rio proveniente das suas bocas, as costas da mulher, querendo arrebatá-la pela corrente. A terra, porém, ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e absorveu a terra. Isso aqui é literal, irmãos. E o dragão lançou sobre ela. E o dragão, cheio de ira contra a mulher, foi fazer guerra contra os seus descendentes. Aqueles que guardaram os mandamentos de Deus, mantêm o testemunho de Jesus Cristo. E o dragão fica... Olha só, versículo 17. Qual Bíblia aí tem versículo 18? Aqui não tem. Tem Bíblia que comeram um versículo aí, irmão. Termina no versículo 17, né? Porque eles acharam esse texto muito doido aqui, do versículo 18. Só tem 3 Bíblias que tem aqui. Eles acharam meio doido, por quê? Está faltando 18. E está lá no grego, eu fui pesquisar, irmão. E está igual que está escrito aqui, como eu vou ler. Eles acharam doido porque talvez não criam na palavra, né? Porque nós temos que tomar cuidado com certas coisas da crítica textual aí, que eles são corrompidos, irmão. Lá, e o dragão fixou-se sobre a areia, sobre a areia do mar, ou seja, em pé. Porque isso aqui não tem como entender simbolicamente. Por isso que eles cortaram da Bíblia. De alguns, não tem como entender. E o dragão fixou-se sobre, ele ficou de pé. Daí há quem diga, eu vou colocar isso aqui como uma linha de pensamento, não estou afirmando. Há quem diga que Satanás, para ele estar na terra aqui, ele precisará de um corpo. Só que o corpo do homem não suporta. Ele tentou entrar em Judas. Judas foi se precipitar e matar-se. O corpo do homem não suporta. Será que não Satanás. Não colocaram tudo no 17? Não colocaram, não. Cortado. Então, esse dragão aí seria o Leviatã, que Deus vai encerrá-lo, porque ele sempre quis estar nesse tempo, então Deus vai trancá-lo nesse tempo, para que ele não haja livremente. Daí ele vai dar poder para o anticristo. Por isso que o anticristo diz lá em Daniel, vou parar, diz lá em Daniel que o anticristo fixará as suas tendas para o mar, diante do mar. Por quê? É diante do mar que Satanás vai conversar com ele, para dar poder, para dar autoridade. Por que você acha que as nações vão temer o anticristo? Porque ele terá poder sobre essa grande besta que vai aparecer. E segundo a Bíblia, lá em Salmo 104, lá por 26, diz que o Leviatã é um bichinho que Deus criou para se divertir com ele. E vê o Leviatã que está no mar. Está no mar, tem Leviatã no mar aí, irmão. Nós que não conhecemos, porque é o bichinho de estimação de Deus. E Deus brincava. São as primeiras criaturas, Deus brincava com esses bichos. Nós temos um cachorrinho, né? Deus tem um Leviatãzinho. Para brincar. Aí você veja a característica do Leviatã em Jó 41. Certo? Vamos lá pro café? Senão vocês vão me ouvir muito. Amado, concluindo, meus irmãos, concluindo o ponto que nós encerramos antes do café, eu vou ler um texto. Vocês só anotem, não precisa acompanhar para nós ganharmos tempo. O porquê se entende que o Leviatã ali pode ser literal, pode ser, lembra que eu estou falando de escatologia, então eu estou colocando um posicionamento, não estou sendo taxativo. O Leviatã pode ser literal ali, como habitação do Satanás, por causa do texto de Isaías 27. Se você ler o 26 a partir do 17, você vai ver que combina. Vou ler aqui porque meu olho pegou aqui, tem uma parte muito interessante. Olha da onde saiu a base aí de Tessalonicenses, que nós explicamos 5, e o Apocalipse 12. Diz assim, Isaías 26, 17: como uma mulher grávida que está para dar à luz. Não é o que está no 12 lá? Gemem suas dores, assim nos apresentamos diante da tua presença, ó Senhor. Sim, como grávidas e tendo... Isso é Israel dizendo. Grávidas e tendo dores de parto, mas sentimos como se estivéssemos parindo o vento estéril. Temos dado a luz ao nada na terra, e não fizemos renascer moradores do mundo. Mas os teus mortos viverão, a ressurreição aí, ó, no final da grande tribulação. Os mortos do teu povo se levantarão. Despertai e cantai, ó vós que morais no pó.
Porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e a terra lançará a si os seus mortos. A primeira ressurreição, que é a ressurreição dos salvos. Versículo 20: vai, povo meu, entra nos teus quartos e fecha a tua porta em torno de ti, a igreja que entra na Nova Jerusalém, e as portas são fechadas atrás dela. Oculta-te por um momento, 7 anos. A Bíblia é linda, né, irmãos? Até que passe a indignação, grande tribulação. Eu não seguro, porta fechada. Versículo 21, exato. Porque eis que o Senhor virá do seu lugar para castigar o habitante da terra. Ó, selo, trombetas e taças para castigar, grande tribulação. Por sua iniquidade, também a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais os seus mortos. Ressurreição novamente. Daí ele diz, ele continua, porque na Bíblia hebraica não tem capítulo. Ele continua o relato. Naquele dia, ou seja, nesse dia e no final, o Senhor Jeová, com a sua espada veemente, grande e poderosa, castigará o Leviatã, o dragão. É quando ele vai lançar o dragão no lago de fogo, lá no final da grande tribulação. Aqui não é no abismo, não é na terra nem no abismo, é lá no lago de fogo. Aqui é no abismo a princípio, né? E depois no lago de fogo. A serpente astuta, ao Leviatã, serpente tortuosa, escamosa, e matará o dragão que está no mar. Olha aí, tem um dragão no mar ou não? Então é profecia, um profético. Por isso que tem essa linha que interpreta que literalmente Satanás habitará a mulher e o dragão. Perfeito, né? Você observa? Que por isso, né, irmãos, que tem que ler Bíblia com Bíblia, não Bíblia com pensamento de homem, né? Para a gente ter um pensamento bíblico real. Só que poucos fazem isso hoje, né? Por exemplo, um curso teológico, para eu estar aqui hoje fazendo isso, é custoso também. Não é fácil. Seria mais fácil eu pegar os textos que estão aqui e só explanar. Mas é complicado também, porque olha quanto tempo tem que dedicar aqui, ó. Eu já teria, na primeira parte, se eu pegasse o livro, eu já teria, só os tópicos do livro, eu já teria dado aula para vocês. Mas eu não tenho esse interesse. Vamos, ó, 26 a partir do 17 até o 27. Olha o que eu disse sobre o livro de Apocalipse, ir até o capítulo 12. Capítulo 6, verso 2, mais ou menos, você pode colocar, é igual ao capítulo 13, verso 1 ao verso 10. Por quê? O capítulo 6, 2 fala do primeiro selo, que é a liberação do anticristo para reinar. O 13, 1 a 10 fala do anticristo, a besta que sobe do mar para governar. Então observa que ele está recapitulando, por isso que fica confuso o livro de Apocalipse. Porque ele fala de um negócio, ele não tem uma cronologia na nossa Bíblia. Apocalipse, aqui ó, faltou, né? AP. Então, com 13, 6. Só vou colocar alguns, só para vocês verem, porque existe mais. 13, 1 a 10. 6, 4, se não me engano, acho que é o 4. Que fala da guerra, o segundo cavaleiro que vem com guerra. Você coloca igual Apocalipse. Eu estou colocando e colocar Apocalipse aqui. 13, deixa eu ver. No versículo, deixa eu ver aqui. No versículo 11, que fala do falso profeta. Já coloca aí do lado. Do 11 ao 18. Então aqui é o anticristo, né? E o falso, vou colocar aqui, falso profeta. Viu como dá para encaixar? Por isso que ele vai até o 12. O 12 é o que culmina, porque o 12 ele vai trazer um resumo do Gênesis 3:15 até a ascensão de Cristo. Vai fazer o resumo. E só vai sobrar o capítulo 22. O capítulo 22 é a parte, porque é uma descrição de como será a cidade, como que é a praça da cidade, como que é feita a cidade. Mas a história fecha no 21, que é o juízo final, né? O juízo do trono branco, que é chamado de juízo final. Se é final, porque acaba, né, ali. Tá certo? E que dá para encaixar, porque ó, se você analisar o capítulo 7, Apocalipse capítulo 7 que nós lemos,
lá no final, ou melhor, na sétima trombeta, eu acho que está no 7 ou no 8, na sétima, vou colocar aqui, trombeta, a sétima trombeta anuncia o governo de Cristo. E onde que Cristo vem? Quando que Cristo desce? Cristo desce no Apocalipse 19. Deixa eu ver o versículo aqui, ó. Então ele desce no versículo 19:11. E o céu aberto, e o cavaleiro, 19:11. Ah, mas o 17 e o 18? O 17 e o 18 vai falar da prostituta. E a prostituta vai cair na metade da grande tribulação. E lembra que na metade da grande tribulação que vem o falso profeta? Então 17 e 18, capítulo 17 e 18 você pode colocar no capítulo 6 também. É este momento. Então tudo vai para lá. Mas o 19 também fala das bodas do Cordeiro. A boda do Cordeiro vai ser no céu. Já vamos falar sobre, mostrar só os pontos escatológicos para os irmãos verem os eventos. Então a cronologia de Apocalipse até o capítulo 12. Sendo assim, nós estudamos ele inteiro. E agora nós só vamos encaixar alguns pontos aqui, falando dos selos, que nós não falamos ainda, as taças. Irmãos, as taças, vou ler brevemente, as taças já será um momento. Eu quero ver se eu falo dos salvos também. As taças será um momento que não tem mais ninguém para se salvar. Por quê? Isso aqui, que nós chamamos de segunda vinda de Cristo, esse evento que vai ter 7 anos, 7 anos, fala de ajuntamento de povo, fala de assembleia, fala de reunir povo. Nós vamos ler, primeiro povo que sobe, igreja. Os mortos da primeira aqui, os mártires, né? Os mártires aqui da primeira parte. Onde que nós vimos eles? Debaixo do trono, né? Clamando. E o que Jesus disse? Calma, vai vir mais. Então, junta os mártires dessa primeira parte. Na segunda parte, tem mais mortos santos, né? Mais que vão morrer. E junta aqui também. Então, olha só, é um ajuntamento de povo. Quando todo o povo estiver reunido, quando não se salvar mais ninguém, é que vai bradar o capítulo 19, aqui, versículo 7 de Apocalipse. Por isso que diz assim, regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque é chegado o dia das bodas. As bodas não é só para a igreja. As bodas é o recebimento da igreja no seio do esposo. O casamento judaico, eu não sei se eu falei sobre isso, o casamento judaico em 3 partes. Primeira promessa, quando o pai dos nubentes prometia um ao outro. Quando que aconteceu isso para a igreja? Lá na eternidade, que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, a promessa da nossa salvação. Então a primeira parte. A segunda parte, tinha que fazer um contrato, já era o equivalente ao civil, que chama na Bíblia de desposamento, que traduziram por noivado, mas o noivado na nossa cultura é muito fraco, perto do desposamento ali, porque o desposamento já era o casamento, feito diante de um juiz, requeria dote, tinha que pagar o preço, o dote, e para sair do desposamento só através de um divórcio, ou repúdio. E quando que aconteceu isso com a igreja? Na cruz do Calvário, quando diante do juiz, Jesus pagou o preço, pagou o dote pela nossa vida. Então, irmãos, a tradução noiva do Cordeiro é uma tradução fraca. O correto é esposa do Cordeiro. Nós já somos esposas, não vamos casar no céu, nós já estamos casados com Cristo. Nós vamos ser recebidos, a terceira fase. Quer ver como é real isso? Você depois vai ler Mateus 1, 17, 18, por ali. Ora, o nascimento de Jesus foi assim: estando Maria desposada de José, antes de se juntarem em bodas, achou-se grávida. Veja que o desposamento é o casamento, só que não dava direito deles viverem juntos.
tinha um tempo para o esposo preparar a casa. Claro, Para receber, que geralmente ou ele ganhava de herança do pai, ou ele comprava um próprio terreno e fazia a casa. Quando tudo estava pronto, ele vinha buscar a esposa. Por isso que Jesus disse: na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou ter dito, pois vou preparar lugar. E quando preparar, eu virei novamente e vos levarei para que onde estejais, vós estejais também. Fica mais fácil entender a Bíblia assim, né? E a terceira parte é justamente bodas, que no período judaico era uma festa de 7 dias. Veja que tinha que ter um tempo para preparar, porque tinha que ter comida para 7 dias para dar para o seu povo. Tinha que ter 7 dias de festa. Já é difícil, né? Um dia o povo já gasta 20 mil, imagine 7 dias de festa. Esse é o 20 mínimo, né? Na tipologia são 7 anos de bodas do Cordeiro. E observe o que o texto diz. A esposa, na minha está a esposa, né? Algumas está noiva. A esposa já se aprontou e foi permitido vestir o linho, que é a justificação. E disse-me: escreve, bem-aventurados são aqueles que são chamados à ceia da grande bodas. E disse-me ainda: essas palavras são verdadeiras, são as verdadeiras palavras de Deus. Bem-aventurados convidados, quer dizer que vai ter convidado. Quem que é o convidado para as bodas aqui, ó? Quem que vai ser convidado? Para as bodas. Para as bodas. Nós seremos a esposa, estaremos lá. A igreja. Quem será convidado? A igreja. Santos do Antigo Testamento, que ressuscitarão. Então nós seremos a principal, porque nós somos a, diz lá, colocarei o nome colocarei como coluna no templo de meu Deus, ou seja, a coluna é um ponto principal. Colocarei o nome da cidade do meu Deus, o nome do meu Deus e o meu novo nome na igreja. Então a igreja é o principal. Não é aquele vídeo que eu me compartilhando, não é Moisés, não é Elias, é a igreja, que é a esposa de Cristo. Certo? Então os santos do Antigo Testamento, os santos, podem ver aqui, na grande tribulação não é chamado de igreja, é chamado de santos. São os santos da grande tribulação, que são chamados, porque essa bodas é no céu, é só para quem ressuscitou, que é bem no final dos 7 anos, vai haver a ressurreição de todos os santos que ainda não foram ressurretos, ou melhor, dos santos da grande tribulação, porque os santos do Antigo Testamento vão ser ressurretos no arrebatamento, junto com os mortos em Cristo. E estarão lá, vivendo todos esses eventos, serão os convidados e participarão das bodas. Só que o tribunal de Cristo é para galardoar a igreja. Só que provavelmente no Antigo Testamento tem gente que vai ser galardoado também. Deus vai dar. Mas tribunal de Cristo, que é um julgamento para a igreja, é a fim de dar galardão, não vai condenar ninguém. Ninguém será condenado nesse tribunal. Porém, não receberá galardão quem não fez a obra, quem não construiu, não edificou sobre o fundamento de Cristo, que é Cristo, com ouro, bronze e pedras preciosas. Porque tem gente que quer construir com madeira, que é mais fácil de pregar, né? Com feno, que é mais fácil de juntar, com palha. Agora com ouro, tem que ir lá buscar, caçar, e aí você olha assim, isso aqui será se é ouro? Tudo em lamacento. Aí tem que ir lá, provar no fogo, né? Passar. Bronze, fala de sofrimento. Bronze, ele era polido em fornalhas ardentes, por isso que o pé de Jesus é como bronze, reluzente. Observa que não fala de prata, fala de bronze, porque prata é o símbolo da redenção. Nós já fomos redimidos por Cristo na cruz do Calvário. Então é bronze que nós temos que construir, porque bronze fala de sofrimento. Então, a obra do Senhor é feita com lágrimas, né? Com sofrimento. Por isso que somos comparados a soldado, a atleta, não é? Agricultores. São tudo obras que requerem um sofrimento, não são fáceis. E pedras preciosas por causa dos dons do Espírito Santo que está em nós. Se nós usamos os dons que Deus nos deu, ou se não usamos, se enterramos lá o talento, né? Então, temos que usar essas pedras preciosas, né? Os dons, seja ele qual for. Então o tribunal de Cristo, na verdade, ele é para galardão, para a igreja, mas galardão apenas, não para julgamento, né? Quem não tiver feito obras, não receberá galardão, mas está salvo. Chegou aqui
aqui, irmão, não tem como ser lançado fora. Não, vai estar feliz igual. Chegou aqui, não será mais lançado fora. Pode Vai ficar estar feliz tranquilo. igual, né? Diz que tinha um irmão na Simplicidade que ele dizia, nem que eu tenha que ser o faxineiro no céu, mas eu quero chegar. Claro que não existe isso, né? Mas eu tenho que chegar, nem que seja para ser mais simples. Claro. Importante é subir, né? Faltaria também, tem tempo falada sobre as nomeações, porque depois do galardão terá nomeações também, né? Para o reino. Que muitos serão nomeados. Mas pode ter certeza que o menor desse período da graça é maior que João Batista. Que João Batista da lei. Então o menor desse período é maior do que João Batista. É maior que Moisés, é maior que Elias, é maior que Abraão. Tá valendo, né? João Batista é grande. Tirar até a cabeça dele. Irmãos, agora vamos falar, porque nós já pegamos aqui, puxamos para lá, para cá, vamos pegar sobre os salvos. Os salvos da grande tribulação. Porque tem gente que diz, eu acredito que já ouviu, que não terá salvos da grande tribulação. Porque fala que o Espírito Santo já não está mais nada. Então erram, né? Falam isso erroneamente. Como que acontece aqui, ó? Trajetória, aquela trajetória do Espírito Santo. Vamos dizer aqui, ó. Ó, Espírito Santo. No Antigo Testamento. Como que ele agiu? Eu já mostrei para vocês sobre, né? Sobre os homens. Você pega aqui na graça. Em nós. Como que ele age? Em nós, né? Dentro, habitando, colocar aqui em nós, dentro de nós, no nosso espírito. Ele, aí eu vou revelar a parábola das 10 virgens, né? Ele nos torna ministros, amigos do esposo. O que são as virgens? As virgens, se você pegar Salmo 45, as virgens preparavam a esposa, adornavam a esposa, e depois iam em grande festa para levar o esposo até a esposa. Então, o que é as 10 virgens? E 5 são elogiados. O que seriam aquelas 5 prudentes? O que seriam as virgens? As virgens falam do amigo do esposo. Amigo do esposo. Abraão não tinha um Eliezer? Isso, Eliezer? Que mandou buscar a esposa? Eliezer não era amigo de Abraão e amigo de Isaac? Não levou com 9 camelos, ó, 9 dons. Não levou 9 camelos cheios de riqueza, ó, 9 dons e frutos. Para buscar a esposa. E deu dote lá, trouxe a esposa. Então, as virgens falam dos ministérios. E são 5 ministérios que Jesus deixou para a igreja: apóstolo, profeta, evangelistas, pastores e doutores ou mestres. Ou seja, os prudentes são aqueles que agem conforme o seu ministério, usam. Para quê? Qual que é o objetivo desse ministério? Está lá no Efésios 4:12, querendo a perfeição dos santos. Ou seja, querendo a perfeição da esposa, para deixar a esposa perfeita. E quem que são os imprudentes? São aqueles que estão chavecando com a esposa, né? Eu ia usar a palavra flertando. São aqueles obreiros, que são os ministros e que são os amigos do esposo. São os obreiros que estão flertando com a esposa. Veja que Eliezer não flertou com Rebeca, mas entregou ela pura. Agora tem pastores que estão flertando com a igreja. Estão querendo tirar as riquezas da igreja. Não estão querendo apresentar uma igreja pura, sem mácula, sem ruga, porque causam ruga, tristeza, causam dor, causam mágoa, causam mancha. Então esses são os imprudentes. Porque qual que é a diferença? Todas eram virgens, todas tinham a mesma roupa, todas tinham mesmas lamparinas. A diferença era o depósito de azeite que elas tinham a mais. Ou seja, essas 5 prudentes valorizavam os ministérios. Ela valoriza, é como se ela valorizasse. Fala, na verdade, dos ministros que valorizam, que sempre estão colocando azeite, buscando conhecer. O mestre está buscando conhecer mais, o pastor está buscando conhecer mais sobre como é cuidar das ovelhas, o evangelista está procurando métodos para evangelizar, o profeta está direcionando a igreja pela palavra, o apóstolo está sempre lançando os fundamentos. Então sempre tem azeite. E o que as prudentes disseram? Não tem como eu repartir com vocês. Tem gente que não tem como dar azeite, não, tem que fugir. Tem que ser prudente.
Elas disseram, ó, vai faltar a nós e a vós, e de comprar. Vai comprar. Porque custa, o ministério custa caro, o ministério tem custo sim. Isso aqui o que vocês estão fazendo é custo. Uma vez eu perguntei para uma amiga, uma pastora, aquela pregadora exímia da palavra, prega 1000 vezes melhor que eu. E mulher usada por Deus. Só que nós pentecostais temos o costume de ser influenciados por musiquinhas, né? E daí eu perguntei para ela é pentecostal, falei, irmã, tem que investir no teu ministério, quanto vale o teu ministério? Ela soltou uma resposta de uma musiquinha, não tem preço. Vocês já ouviram essa música? Na bode me vende a tua vinha, alguma coisa assim. Ele diz, eu não vendo, não troco, não dou. Aí tem uma vigília que é uma missionária canta, quanto vale o teu ministério? Não tem preço. Quanto vale isso? Não tem preço sim, irmão. Porque azeite custa caro. Custa caro, tem que buscar. É horas, é livros, é isso. Não sei qual que é o ministério dos irmãos, mas você sabe que tem que investir tempo, investir dinheiro, investir um monte de coisa. Então é custoso. E é a partir de quem realmente trabalhou para manter esse azeite prudentemente é que entrarão. Ou seja, serão galardoados, né? Serão galardoados. E depois a porta fechou. E ele diz ainda, não vos conheço, porque muitos que têm ministério são conhecidos por homens, mas não são conhecidos por Deus. Infelizmente. Certo? Vamos ver aqui, concluindo. Aí acaba o período da graça, começa um período da grande tribulação. Como que o Espírito Santo vai agir? Se aqui ele agiu sobre, e aqui os homens são considerados santos, aqui ele vai agir sobre também. E esses são considerados santos também. Então o Espírito Santo é onipresente, como que ele vai deixar a terra? Não sei onde inventaram isso. Ele está em todos os lugares. Ele não agirá conforme age na igreja. É que eles falavam, né, que ele sobe, ele já então, ele vai. Ele vai embora e a terra fica abandonada. Aí lascou tudo, porque aí vai vir o Satanás para cá, daí você não tem nenhuma proteção de aí, quebrou tudo. Falaram isso, mas hoje tem uma linha mais coerente. Exatamente isso. Ele agirá como agiu no Antigo Testamento. Simples. Agirá sobre, não dentro. Por quê? Tem até uma parábola que diz, e se tem um amigo, está em Lucas, ele vem te incomodar a tal hora e você já está dentro da tua casa, vem te pedindo pão, vamos falar da palavra. Eles vão querendo na grande tribulação revelação da palavra, mas não vão ter, porque o Espírito Santo não agirá nos homens como age em nós. Hoje nós temos essas revelações, mas não agirá. Pedirão ovo, que é vida. Eles não terão essa vida que nós teremos. Pelo contrário, vão ter que perder a sua vida para confessar Cristo. E pedirão peixe. Outro símbolo para palavra. Eles pedirão palavra, revelação. Pedirão novas mensagens, mas não vai ter a mensagem, será uma só. Quer ver qual será a mensagem? Só deixa eu achar o capítulo. Procurarão Bíblia, né, para ler, e não acharão. Procurarão a palavra, é bom ponto que o irmão colocou aqui. Procurarão a palavra e não acharão. Não acharão. Aqui, achei. Capítulo 14 vai mostrar uma parte desses salvos, que foi um capítulo que nós falamos. Vou colocar aqui 5 condições para ser salvo, para você ser salvo na grande tribulação. Estão ligados, né? Teve um pastor que falou, vou escrever um manual de 10 coisas que você precisa saber na grande tribulação. Para quem não quiser o arrebatamento. Então, tem aqui, irmãos, essa Bíblia realmente é uma Bíblia fenomenal. Apocalipse 14, a partir do 7. Primeira condição para ser salvo é invocar o nome do Criador. Diz ali no 7. No final, prostrai-vos e invocai o que fez os céus, a terra e o mar, né? E os mananciais de água. Então, primeira condição, invocar a Deus, que é o Criador.
Então aí, o primeiro é invocar. Segunda condição, não aceitar a falsa igreja. Não aceitar o ecumenismo, que virá pela falsa, não, falsa. É tão normal hoje o menino. Tá começando, né? Está começando a falar, porque será forte na primeira parte. Que está lá, né? No versículo 8. O segundo anjo diz: caiu a grande cidade que dava de beber o vinho da ira da prostituição a todas as nações, que é a idolatria. Terceira condição, versículo 9 em diante até o 11, é não adorar a imagem. Daí você coloca aqui da besta, né? Vou colocar aqui para ganhar tempo, a imagem da besta, né? Quarta condição para ser salvo na grande tribulação: perseverar diante da morte. Mas é bom para pregar, mano. Mas eu pensei agora, você precisa não aproveitar agora, já vou tentar. Perseverar. Meu Pai. Perseverar diante da morte. Você sabia que era para nós aceitar Cristo e morrer? Era para acontecer conosco o que vai acontecer com eles. Era para nós aceitar Cristo e pela confissão do nosso testemunho nós morremos. Por que nós não morremos então? Porque Jesus lá em João 17 diz: Pai, oh glória, eu rogo a Ti que não os tires do mundo, mas livrai de todo o mal. Então por isso que nós estamos aqui, pela intercessão de Cristo. E por que nós não precisamos morrer? Segundo ponto, que nós não precisamos morrer: porque o sangue que nós damos testemunho não é o nosso na tempo da graça. Por isso graça é o sangue de Cristo. Amém. Que dá testemunho. Por isso que a condição para você ser salvo é a fé, porque você acredita nesse sangue que foi vertido por você, porque era para você estar ali, mas ele verteu por você. Você tem essa fé, você tem essa crença, por isso que você não morre. Ele deu a vida para que você viva a vida dele. Por isso que Paulo disse: não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E pregue a sua palavra. Mas nesse período, aqueles que aceitarem a mensagem dos anjos que vão anunciar, lembra? Na primeira parte da grande tribulação, os anjos. Na segunda parte, as duas testemunhas. Quem aceitar a mensagem vai ser perseguido até a morte. Terá um tempo que será bem-aventurado quem morrer no Senhor, porque a morte fugirá da terra. Por 5 meses, né? Por 5 meses nós estudamos isso. Então observemos, vai ter que perseverar. O seu sangue vai ter que ser derramado por testemunho, não para justificação, porque o seu sangue vai ser derramado por testemunho para provar que a fé dele era verdadeira. Porém o sangue que purificará a sua alma, que vai fazer toda a obra, é o sangue de Jesus. Porque diz o texto aqui que um momento, não vou ler o texto, mas diz assim que João pergunta: quem são esses? E o ancião responde: esses são os que vêm de grande tribulação, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Porque o sangue que nos purifica é o sangue de Cristo. Nenhum sangue humano pode purificar a si mesmo. Então, quando falamos de perseverar, derramar o sangue, este sangue não é para salvação, mas para testemunho. Certo? O sangue que vai salvar é o sangue de Cristo. Porque a ministração que eles vão pregar vai ser a palavra. Palavra. Arrependei-vos, né? Para invocar o nome do Senhor, que trarão o evangelho eterno. O que eles vão pregar? Para invocar, para não aceitar a marca da besta, para não adorar a imagem. É essa a mensagem, só essa, a mensagem dessas 3. Daí agora eles vão ter que perseverar para não morrer pela falsa igreja dos primeiros anos ou pela perseguição da besta. A quinta condição para ser salvo, na quinta condição, aceitar o batismo literal. Aceitar. Literal. O que é o batismo literal? Nós fazemos o batismo simbólico. E o que é o simbólico? O batismo simbólico é: eu morro quando sou imergido e ressuscito com Cristo. É simbólico, você não morreu literalmente, mas esse batismo é literal. Ou seja, eles vão ter que morrer para poder ser salvo. Esse é o batismo literal. Jesus falou em
Lucas, entre o capítulo 11 e o capítulo 12. Eu sempre me esqueço desse versículo, eu tenho que gravar. Eu estou prestes a ser batizado, e isso me traz muita angústia, com um batismo que me traz muita angústia. Que batismo é esse que Jesus está falando? A morte. Então, o ladrão na cruz foi batizado? O ladrão na cruz foi batizado? Foi. Não precisamos de água para batizar, porque Paulo fala que os hebreus foram batizados ao atravessar o Mar Vermelho. Eles atravessaram em pé enxuto, né? Então batizaram sem água, sem se molhar. Ou debaixo da nuvem, também não se molharam. Então batismo é uma palavra simbólica que se usa, tá? Para referir-se a alguma coisa. Então, o ladrão na cruz, ele passou pelo batismo literal, ele morreu. Umas coisas, né? Complicada, né? Professor, falando sobre o batismo, eu ouço muita gente dizer, inclusive pessoas no meio evangélico, falar sobre o batismo como um ato pagão. Assim mesmo ele diz, isso é paganismo, isso é um ato pagão, o batismo nas águas. Isso está certo, e agora é batizado do Espírito Santo, ou coisa assim. Da onde que vem o batismo? Isso é cumprir a justiça de Deus. O próprio Cristo foi batizado, então. O batismo, da onde que vem? Tem o batismo dos judeus. Qual que era o batismo dos judeus? Que usa a palavra abluções, que era aquelas lavagens. Porque batismo também significa lavagem, não é imergir só. Imergir, a gente usa imergir porque é o sentido mais pleno, mais completo. Mas você sabia que inclusive batismo significa aspersão, lá do grego? Aspergir. Faz isso, faz aspersão com água, né? Molha o cacaroco aqui, né? Aí eles dizem que brigam com os batistas, por quê? Porque eles brincam lá, se afundar até aqui é batizado? Não. Se afundar aqui é batizado? Não. Sim, é claro que é uma brincadeira. Se afundar até aqui é batizado, então a gente só molha o cocoroco aqui que é mais fácil. Se o que vale aqui, mas na Bíblia não é assim. Na Bíblia, a batismo pode significar lavagem, pode significar passagem, pode significar várias coisas. Olha, eles foram batizados no Mar Vermelho, só passaram, só por fato de passar. Na nuvem, só por estar debaixo da nuvem. Isso está em 1 Coríntios 10, certo? Que fala da rocha que seguia lá. É lá. Outro ponto, onde começou o batismo? Essas lavagens, essas limpezas que o sacerdote fazia depois do sacrifício, na pia de bronze. É onde fazia as lavagens. Existia depois, passou a existir o batismo dos prosélitos, ainda no meio judeu, só que batizava aqueles que queriam aceitar o judaísmo. Como que eles faziam? Iam num rio, tinha que estar mergulhado até aqui, ó. E ali era recitado a lei para eles, e daí eles mergulhavam, mostrando que ele deixou aquela vida e agora vai aceitar o judaísmo, vai mergulhar no judaísmo. Depois aparece João Batista batizando, que ele aprendeu certamente com os essênios, pois ele viveu no deserto. E o batismo de João Batista é imersionista, ele imerge as pessoas, submerge as pessoas. Mergulha. Então nós passamos a seguir esse ponto. E depois ainda tem o batismo que Jesus ensinou, que é no Pai, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha só como o batismo tem todo esse significado aí. Parece que Jesus... É uma doutrina que desenvolveu-se. Parece que Jesus falou, vocês seriam capazes de ser batizados pelo batismo. É isso que eu estou falando. Porque com esse batismo que eu vou ser batizado me causa angústia. É a morte, né? E era a morte, porque batismo literal é a morte. É morrer crendo, esperando, como os do Antigo Testamento. Ali quando a mãe pediu para os filhos sentar do lado aí, Jesus fala isso. É interessante, né? Como a gente começa a entender a palavra, né? Fica melhor, né? Então compreendeu-se as 5 maneiras aqui. Melhor ficar no sangue de Jesus, né? Na graça, né? Irmãos, vamos só comentar aqui o juízo. Olha da taça, vem juízo sobre a terra. Primeiro ponto, para limpar. Agora não tem mais ninguém para se salvar. Então, juízo sobre a terra. Uma chaga maligna, né, nos seguidores da besta. Segunda, um anjo derramou a taça no mar, tornou em sangue. Terceiro, um anjo derramou taça nos rios, nas fontes. Veja que está relacionado também às trombetas, porque as trombetas são afetadas essas partes. O quarto, derramou a taça no sol. O quinto, e foi-lhe dada a permissão que abrasasse os moradores, aqui ó, nesse período.
Por isso que quando os salvos nesse período morrerem, eles têm uma promessa lá dizendo: agora o sol não molestará mais o seu corpo, a sua pele, né, o seu corpo, porque eles passaram por esse período aqui, ó, e onde foram afetados, porque eles não têm o selo de Deus, não têm a marca da besta, e os que da marca da besta e os que não têm selo passarão por todo esse sofrimento. Só os guardados são os remanescentes. O quinto, derramou a taça sobre a besta, e o seu reino fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. O sexto, sobre Satanás, o anticristo e o falso profeta, né? Liberam 3 espíritos imundos para convidar o povo, congregar o povo para a guerra, do Armagedon, ou nós falamos Armagedon, mas no original Armagedon, certo? E o sétimo, derrama no ar, e saiu a voz do templo dizendo: está feito, um novo tetelestai aqui, um novo está consumado, que já não tem mais ninguém para ser salvo agora aqui. Então está consumado, agora vem Cristo para reinar. Essas taças serão derramadas em meses, não é um tempo longo, então será bem no fim aqui, ó, bem aqui, ó, quando faltar meses para dar os 7 anos, as taças são derramadas. E essas taças são a ira de Deus, que todas as nações, acho que eu falei isso, tem uma taça. Todo crente também tem, certo? Aí aqui vai falar da grande meretriz, nós já falamos, só para os irmãos entender. A queda, nós já falamos da queda. A volta de Cristo, nós já falamos. Milênio, reino de Cristo, onde Ele vai trazer a origem. Vai trazer a origem. Ele vai trazer, na verdade, ele vai estabelecer já coisas novas. Por exemplo, tem gente que diz que antes do pecado o leão era herbívoro. É errado. Porque o texto não diz isso de Gênesis. Diz que Deus fez os animais e fez as bestas feras. O que é bestas feras? É os animais selvagens. Então, Deus fez a cadeia alimentar como nós conhecemos, antes da queda. Só que no jardim Deus colocou só os animais domésticos. Deus não colocou o homem no meio da selvageria. O homem sairia do jardim depois de vencido a prova. Daí ele sairia com o poder de dominar o Leviatã. Assim como o homem doma o leão, o leão não doma, né? Ele só assusta. O cavalo, assim como o homem doma o cavalo, ele domaria os dinossauros hoje, chamados de dinossauros, mas no tempo chamavam de Taninim, chamavam de Leviatã, que eram as grandes feras que Deus fez, o homem ia domar. Você crê que Jesus tem poder? Jesus falou para Pedro, porque Pedro abriu a boca na hora que não devia. Deus falou: vai lá pescar, porque vai ter um peixe que vai ter uma moeda. Vai lá, Pedro. Eu não sei onde estava o peixe, mas Jesus chamou o peixe para o anzol de Pedro. Não era para outro anzol, é para o de Pedro. Então, Jesus chamou. A mesma coisa Adão antes do pecado fazia, porque ele deu nome a todos os animais. Ele chamava os animais vinham. Ele tinha autoridade, ele que deu autoridade sobre o céu, terra e mar. Sobre os animais ele tinha autoridade. Como que os animais foram para a arca? Ah, Deus levou? Não, Deus deu autoridade para Noé chamar os animais. Deus deu por tempo limitado o domínio novamente para Noé, para que ele conseguisse. Ou você acha que Noé ficou correndo atrás do animal? Vem cá! Corre atrás da galinha. Não! Ele chamava, eles vinham. E não sei se é igual eu falo aí de 2 em 2, certinho, né? Igual mostra no filme. Eu sei que é um casal, agora se eles vieram do lado a lado, né? Oi, minha esposa. Vamos dar continuidade à nossa espécie. Igual o filme Era do Gelo, né? Quando eu era pequena, tinha um quadro deles entrando no mar. Ia, né? Não, quadro, filme, né? Mas é legalzinho, né? Então observa. Eu não sei, tem que ver, vai que no Gênesis está lá que de 2 em 2 entraram, né? Se tiver lá, é assim mesmo. Eu não me recordo agora. Agora no milênio, irmãos, é diferente o negócio. No milênio a Bíblia fala que o leão vai comer a palha com o boi. E a serpente não será astuta, né? Brincarão com o leopardo ali, fala em Isaías. Então no milênio terá uma mudança da biologia dos animais, certo? E haverá paz na terra. Irmãos, eu coloquei no final aqui, ó, só para vocês estudarem depois, aí vai relatar o novo céu, nova terra. Mas isso aqui, ó, é a escatologia que tem como se agregar. Nas últimas partes, escatologia 4, aqui é um panorama de todos os eventos escatológicos.
primeiro dos julgamentos, temos o julgamento do pecado que Jesus fez na cruz, temos o julgamento dos pecados atuais do crente, certo? Que se ele confessar, ele é perdoado. O julgamento do tribunal do Cristo, que é para a salvação, tem todas as referências, lá na página 80. Julgamento das nações. Observa que Mateus 25, quando fala dos bodes e ovelhas, é julgamento das nações. Não é crente ali, não tem crente bode e ovelha, não. Os crentes ruins de hoje é chamado de cães. Por isso que Deus, cães não é o cachorro é o dócil, cães é aquele que você vira as costas e te morde. Por isso que a Bíblia fala, ficarão de fora os cães. Certo? Então, bode está ligado a outra coisa aqui. Lobo também, Paulo diz, muitos lobos devoradores vão surgir no meio de vós e por de fora. Então hoje crente ruim é lobo e cães. Não é bode, não é joio, tá? Joio é uma parábola pro milênio, não temos como explicar agora, mas não é joio, a gente usa porque tem um sentido pejorativo, certo? Não tem problema, não é um pecado usar, é um sentido pejorativo, mas na literalidade dos textos não tem esse significado. Então os bodes ali, as nações que vão lutar contra Israel, que vão se juntar ao anticristo e vão querer fazer guerra contra Israel. As ovelhas, as nações que vão lutar a favor de Israel. Porque Jesus disse, cada vez que você faz a um desses pequeninos, a um desses meus irmãos pequeninos, porque Jesus é judeu, a mim está fazendo. Por que Estados Unidos é uma nação próspera? Porque foi a nação que mais abraçou os judeus nas diásporas, da época do Holocausto, da época que eles fugiam. Foi a nação que mais abraçou, foi os Estados Unidos. O Brasil também, o Brasil tem muito judeu. Julgamento do diabo, que será no final do milênio, que ele será lançado no lago de fogo. E o julgamento do trono branco, que é para os ímpios. Detalhe, a Bíblia fala que Deus julgará os vivos, salvos e os mortos. Por quê? A Bíblia não diz, outro erro que nos ensinaram, a Bíblia não diz que eles ressuscitarão para ser julgados. Não. Ele diz lá o texto, no capítulo 20 de João, e vi os mortos, então estavam mortos ainda, estão em almas diante desse tribunal. Vi os mortos, que não foram achados, que não ressuscitaram, foram julgados segundo as obras, segundo está escrito nos livros, que são obras. A partir da Bíblia, 3 livros apenas existirão nesse juízo. A palavra, que é a constituição pela qual eles serão julgados, a obras, livro das obras, que alguns se referem que é o próprio espírito humano, que tem registrado a história de cada um, por isso que não vai haver confusão, e o livro da vida. Reprovou nas obras, mas tem o nome no livro da vida, é salvo. É o que os crentes que não receberão galardão vão ter. Agora não está no livro da vida, aí rodou. Por quê? Mas sabe qual é o maior pecado do homem? O maior pecado do homem não é adultério, não é fornicar, não é matar, não é roubar. O maior pecado do homem é rejeitar o Salvador dos seus pecados. Quem não crê já está condenado. Jesus disse isso. Então rejeitar o Salvador dos seus pecados é o maior erro. Pode ver que eles não foram lançados no inferno por causa de adultério, não foram lançados no inferno por causa de fornicação, não foram lançados no inferno por causa disso. Foram lançados no inferno porque não foi achado o nome no livro da vida. Aí quando eles forem lançados, antes de ser lançados, eles vão ressuscitar em um corpo de pecado, um corpo que é imortal, mas é um corpo não de glória como o corpo dos salvos, é um corpo carregado de ódio, de pecado, e serão lançados no inferno. O inferno, eu volto a dizer, o lago de fogo é um lugar para homens vivos, é um lugar de juízo para homens que estarão vivos, e um lugar de juízo para espíritos, para anjos caídos. Então é um lugar real, que tem juízo tanto para anjos, demônios, quanto para homens. Aí dizem que no inferno Satanás vai ficar cutucando, não. Ele mesmo será cutucado, porque diz lá que ele será atormentado dia e noite. O Satanás vai lá não para cheguei aqui a minha casa, não vai, ele vai lá, vai ser lançado lá para ser julgado, é um juízo para ele, certo? Então não tem regalia para ele, como não tem regalia para você. Então vai sofrer. E agora nós temos o panorama escatológico, irmão. Então, acontece o arrebatamento da igreja. Daí no céu, tribunal de Cristo, que é bodas do cordeiro, nos ares, né?
coloca aqui, mas é na cidade, né? Na cidade, tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, galardão, nomeação, tudo no céu. Enquanto na terra, grande tribulação. Está orando aqui, né? Aí depois, né, Jesus vinha a vinda de Cristo à terra, que é no momento do Armagedon, para livrar Israel. Então, final das 7 anos. Aí o fim do império do anticristo, que será lançado vivo, lembra? Vivo para o lago de fogo, assim como os do juízo final. O milênio, após a prisão de Satanás por 1000 anos, a revolta do diabo e o seu julgamento, Gog e Magog ali, né, quando eles serão julgados e lançados no inferno. E o juízo final, julgamento dos ímpios, certo? Por que e vai ser convidado pessoas para estar nesse juízo final? Por exemplo, pode falar. Isso aqui está em ordem cronológica? Foi colocado uma ordem dos eventos, né? Que se sucederão. Vai ser algumas pessoas, já vou encerrar, tá? Porque eu passei meu horário aqui. Por exemplo, a rainha de Sabá estará nesse julgamento. Porque alguns dirão, mas eu estava de longe, eu não ouvi, eu não tive oportunidade. Daí nesse momento Jesus brada, rainha de Sabá, ela se põe em pé. Conta teu testemunho. Eu ouvi falar do nome de Deus de muito longe das terras do sul. E eu fui até Jerusalém para ver o nome de Deus em Salomão e neste povo. Então não tem desculpa. Muitos vão dizer, mas nós não conhecia, nós não sabia. Aí 120 mil homens vão se pôr de pé. Habitantes de Nínive, contem o testemunho de vocês. Nós não sabíamos discernir entre a direita e a esquerda, entre o bem e o mal. Mas quando um profeta relutante disse, arrependei-vos, senão nós seremos destruídos, nós nos arrependemos. Aí judeus estarão lá também, se dizem todo-poderosos. Judeus, mas nós tínhamos a lei, nós obedecemos a lei. Paulo, eu também fui hebreu de hebreu, zeloso na lei de Deus, fariseu de fariseu, excedi entendimento, mas quando eu conheci Cristo, eu reputei tudo como esterco para seguir a Cristo. Não tem desculpa não para ninguém, porque em todo momento Deus se revela de alguma forma. Amém, meus irmãos? Sou grato a Deus. Irmãos, vou ver como que eu vou passar para os irmãos lá o artigo que eu estou terminando, mas eu vou passar para vocês entenderem melhor a ressurreição. Sou grato a Deus pela oportunidade, eu só tenho coisas boas aqui de lembrar de vocês e espero que mais memórias, né, serão feitas aí para frente, né?